Fé. Será que de fato eu e você estamos crendo em Jesus? E quando a tribulação vier, será que nós clamaremos a presença dele? E no momento de alegria, será que a presença de Jesus é tudo para nós também? Filho, hoje o tema da nossa mensagem é crer totalmente em Jesus. Creia de todo o teu coração, independentemente das circunstâncias, seja na alegria ou até mesmo na tristeza. Acredite, porque o Pai sempre tem o melhor para nós. Amém?
Eu começo a palavra de hoje fazendo alguns questionamentos para vocês. Assim como Paulo, ele nos ensina tantas coisas através da sua passagem que nós vemos na Bíblia, nós precisamos entender alguns questionamentos importantes. O primeiro deles, será que eu e você somos imitadores de Cristo? Já parou para analisar, quando nós falamos imitadores, o que vem na sua mente? Pare para analisar um pouquinho, pense aí. Quando as pessoas falam assim, você é um verdadeiro imitador de Cristo. Essa palavra, ela tem uma relevância, uma importância muito grande. Sabe por quê? Eu anotei aqui. Paulo, em 1 Coríntios 11:1, eu gostaria que você só anotasse, você não precisa abrir a sua palavra. Ele diz para nós assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo quis dizer com isso? E aí eu anotei aqui. Ser imitador de Cristo quer dizer que a nossa vida, ela deve transparecer as qualidades e as características de Jesus. Sabe aquela perguntinha básica? Se fosse Jesus, o que ele faria? É exatamente nesse aspecto. Será que em todas as circunstâncias ou em todas as nossas escolhas, Jesus faria o mesmo que eu faço ou o que você faz? E aqui, ser imitador de Cristo é exatamente transparecer. Quer dizer, a nossa vida, ela é as mesmas qualidades e características daquilo que Jesus é. Jesus, ele era santo. Nós podemos ser santos? Queridos, santo, 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 só Jesus é. Mas a santidade, ela tem a ver com a busca constante da presença dele, do Espírito Santo, da leitura da sua palavra. Sabe por quê? Porque quanto mais próximos nós estamos de Jesus, mais cheios do Espírito Santo e do fogo nós somos. Nós vimos na ministração anterior falando um pouco sobre isso. E nós precisamos entender, não só na ministração anterior, mas em todas, que o Espírito Santo de Deus, ele espera que nós façamos aquilo que Jesus tem para nós. Nós vemos em todas essas aulas que nós temos assistido, que a graça de Jesus nos basta, que a presença de Jesus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então nós precisamos entender que Jesus é o centro da nossa vida e com Ele nada e ninguém vai nos tirar do propósito de Deus. Amém? E aqui hoje eu gostaria que você abrisse em Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Nós vamos ver hoje a importância da amizade. Você é rodeado por amigos? E você já parou para analisar a diferença entre amizade e coleguismo? É isso mesmo. Colega é totalmente diferente de amigo. Mas Jesus, ele era cercado por amigos. Vamos ver? Acompanhe comigo Mateus capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes quando Jesus os chamou. Versículo 22. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Queridos, aqui nós vemos alguns amigos de Jesus. E aqui nós podemos entender que Simão, chamado Pedro, e André estavam ali lançando a rede, Jesus os chama. Eles poderiam ter escolhido permanecer lançando a rede, mas eles decidiram seguir e fazer a vontade de Jesus. E aqui nós vemos também que Jesus, ele continua e aí ele avista Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E ali ele os chama. E os dois também decidem viver a vontade do Pai. Só que nós precisamos entender aqui que Jesus, ele estava aqui na terra e ele também sentia a necessidade, a vontade de andar com amigos. Afinal, ele era homem. Embora ele fosse Deus, e ali ele representava o Filho Jesus, mas ele era homem. Queridos, nós precisamos entender que as amizades são importantes. É isso mesmo. Amigos são importantes para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente sinta aquilo que Jesus tem para nós.
Sabe por quê? Porque através dos verdadeiros amigos, aqueles que estão perto de Jesus, nós podemos sim sentir a verdadeira presença de Jesus em nós. Imagina você hoje sendo um influenciador da palavra dele. Quando você chega perto de pessoas e as pessoas veem a diferença em você, o que você é? Você é um agente da poderosa graça e da poderosa presença do Pai. E aqui nós vemos que, além desses daqui, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas também eram amigos de Jesus. E outros, mas aqui nós vemos alguns. E aqui eu gostaria que você agora abrisse em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Sabe por quê? Porque Jesus, ele os chamou para que ele os seguisse. Mas chegou a tempestade. E aí entra o tema da nossa mensagem: crer totalmente em Jesus. Será que nós estamos depositando totalmente, 100% da nossa fé naquele que pode fazer o impossível? Abra a tua Bíblia aí comigo em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao 27. E diz assim a palavra de Jesus: Ao entrar no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os seus discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande calmaria. Aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Aqui nessa passagem nós vemos algumas características importantes. Talvez você já tenha visto ou ouvido falar dessa passagem, mas é importante a gente retomar. No momento da nossa aflição, ou no momento em que nós estamos passando por alguma dificuldade, como esses discípulos de Jesus, quando eles estavam seguindo, eles entraram no barco e ali a tempestade apareceu, Jesus ele olha para eles e diz, e essa frase aqui eu gostaria que você anotasse no teu coração: Por que temeis, homens de pequena fé? Sabe por quê? Porque eles se esqueceram que Jesus estava no barco. Queridos, quando nós estamos vivendo a vontade do Pai, quando nós estamos vivendo a vontade daquilo que Jesus preparou e decidiu para que nós façamos, pode vir a tempestade que vier, nada e ninguém vai nos abalar. É isso mesmo, nós precisamos confiar em Jesus. Aqui nesse momento, os discípulos estavam ali dentro do barco, junto com Jesus, mas eles se esqueceram. Jesus estava descansando e naquele momento eles acordaram Jesus e Jesus olha para eles e o questionam: aonde está a tua fé? E aqui eu faço um adendo: aonde está a sua fé? Você está passando talvez por um momento difícil, talvez todos os dias você está pensando em desistir, ou talvez você está pensando: eu acho melhor viver a minha vontade. Querido, é necessário que eu e você façamos a vontade do Pai. Fé, nós precisamos crer de todo o coração naquele que pode fazer o infinito, o incrível, o extraordinário na minha vida e na sua vida. O que você está passando? Eu já passei por muitas lutas e por muitas eu ainda passarei. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Querido, o ânimo é você se alegrar até mesmo no momento de dificuldade. É você dizer: Jesus, não está sendo fácil esse momento, mas eu confio no Senhor. E aí o versículo diz: porque eu venci o mundo. Queridão, se Jesus venceu o mundo, é porque eu e você podemos. Ele não está dizendo que nós não teríamos aflições, que nós não passaríamos por tribulações, mas Ele está dizendo: confia, aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Acredite no Pai, acredite em Jesus. Talvez nesse momento o inimigo já tentou lançar palavras e pensamentos sobre você. Se mate, desista, você não é capaz.
você não é filho. Mas, querido, eu estou aqui para dizer mais uma vez para você, e olha bem para mim nesse momento. Jesus te chamou para você viver e fazer o extraordinário. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus nunca muda. Nós estamos falando de algo que aconteceu há anos e anos atrás, mas que nós estamos hoje vivendo a mesma vontade, o mesmo propósito. Sabe por quê? Porque o autor da palavra de Jesus, da Bíblia, ele vivo está. E ele hoje pode fazer o infinito, o inacreditável na sua vida. Acredite em Jesus. Talvez falar é difícil, mas quando você decidir viver, você vai ver e vai sentir a graça, o fogo, o Espírito Santo de Deus em você. E nada do que hoje você está vivendo vai continuar sendo o mesmo. Sabe por quê? Porque ele entra e transforma a tua vida e a tua casa. E eu anotei algumas características importantes aqui. Qual o problema que você tem enfrentado? Anote aí, 1 Samuel 2,6. E a palavra de Jesus diz assim: o Senhor é aquele que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Queridão, Jesus é o único que pode fazer de fato você viver ou morrer. Tudo é permissão daquele que nos fez. E às vezes é necessário que eu e você passamos por uma tribulação, porque aqui vem um adendo. Não é porque Jesus decidiu o mal para nós. Jesus, ele só tem preparado o melhor, o bem para nós. Mas às vezes eu e você decidimos fugir do propósito. E aí Jesus, ele permite isso, mas ele está sempre disposto, sempre com os braços abertos a nos receber. Acredite em Jesus, ele dá e ele retira. É ele quem nos faz todos os dias viver o sobrenatural. E aí eu fiz alguns questionamentos aqui. Pensou em desistir? Jesus, olha que coisa linda, o Espírito Santo, quando eu estava estudando, ele manda te dizer isso. Jesus não desistiu de cumprir a vontade do Pai. Afinal, ali naquele momento em que Jesus entra no jardim do Getsêmani, ele clama ao Pai. E ali naquele momento, Jesus, ele estava de fato cumprindo e dizendo para nós, não sou eu que estou decidindo, é o meu Pai. Sabe por quê? Porque ele diz assim, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Qual é a tua? A vontade do Deus Pai. Filho, se Jesus não decidiu de viver a vontade do Pai, quem sou eu ou você para decidir ou desistir, viver a vontade nossa como prioridade e não a vontade daquele que prometeu? Filho, acredite em Jesus. E eu termino com uma frase, eu gostaria que você anotasse. A tempestade pode vir, apenas creia e Jesus estará com você até o fim. Queridos, Jesus jamais te abandona. Acredite, confie nele. No momento da tempestade, confie, se entregue totalmente. Não reclame da vontade do Pai. Não olhe para o Pai e pense assim, Deus, o Senhor desistiu de mim. Jesus, eu não estou vivendo a vontade porque o Senhor me esqueceu. Não. Jesus, ele jamais te esquece. Ele te ama. Ele tem preparado o melhor para você. Feche os seus olhos. Nesse momento eu gostaria que você pensasse um pouquinho em Jesus. Talvez, depois de toda essa palavra, talvez depois de todo esse ensinamento, o Espírito Santo tocou em você e você sabe que é com você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos mostra o verdadeiro caminho, a vontade daquilo que nós precisamos fazer em Jesus. Filho, chegou o momento de você se decidir por Jesus. Chegou o momento de você viver a vontade do Pai. Chegou o momento de você se entregar totalmente ao Pai. Eu já fui adolescente. Eu já passei por situações em que eu tinha que decidir viver a minha vontade e a vontade daquilo que Jesus tinha preparado para mim. Mas Jesus, ele me ensinou algo. Mais vale viver a vontade dele do que a minha vontade. Sabe por quê? Porque ele tem preparado a vida eterna. Filho,
O Espírito Santo de Deus hoje está entrando em você e hoje Ele está reacendendo a chama e hoje Ele está reacendendo de novo os propósitos, os sonhos do Senhor preparado para você. Tem uma música que diz: não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Essa música tem falado muito forte comigo nesses últimos dias, sabe por quê? Porque nesse momento em que nós estamos vivendo e por tantos outros momentos que nós viveremos, nós não podemos desistir de viver a vontade do Pai. Creia em Jesus, creia, porque o sonho de Jesus jamais vai morrer na tua vida, os planos de Jesus jamais vão morrer na tua vida. Acredite em Jesus. Ei, filho, eu gostaria que nesse momento você colocasse a mão no teu coração. Sabe por quê? Porque é através do teu coração aqui o tesouro está. E hoje Jesus, Ele quer fazer o novo, Ele quer entregar o maior tesouro, que é a presença, que é a graça, que é a salvação que há nele. Então coloque a tua mão no teu coração, eu gostaria de orar por você. Pai, nesse momento nós entregamos as nossas vidas, nesse momento nós entregamos o nosso coração, porque nós cremos que hoje os sonhos do Senhor, o propósito de vida do Senhor está entrando e está fazendo novo em nós. Espírito Santo de Deus, nós cremos que em todos os momentos, que independentemente da tempestade, o Senhor está, Pai, nos acompanhando, o Senhor está, Pai, nos guiando, o Senhor está nos livrando de todo o mal, e a tempestade vai passar, e o mar vai se acalmar, e o Senhor nos garantirá a vitória, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Espírito Santo de Deus, sopra a vida agora, renunciamos à morte, renunciamos à desistência, renunciamos, Pai, todo o pecado sobre a vida desses que nos assistem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não posso fazer, mas o Teu Espírito Santo, a Tua palavra pode. Então entra agora e faça novo, faz de novo, Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos que quando aquele dia chegar, aquele grande dia chegar, eu e você que nos assistem, nós cantaremos: Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena sofrer, valeu a pena pagar o preço, valeu a pena, Deus, ser, Pai, excluído por muitos, mas ser aceito pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. É no Teu nome que nós oramos e é no Teu nome que nós confiamos. Amém. Creia nessa palavra, confie nessa palavra, e o sobrenatural hoje, eu e você estaremos e estamos vivendo. Amém. O Senhor é digno de toda a nossa adoração. Nome igual ao Senhor não há. Ele é poderoso. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Filho, que a alegria do Senhor nos preencha de uma forma sobrenatural. Hoje nós cremos e vemos a glória dele em nós, porque ele nos ama. Não merecíamos nada, não somos merecedores, mas a glória do Senhor, a graça dele nos basta. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nesse momento nós queremos nos render aos teus pés. Pai, nós te agradecemos pelo ar que respiramos, nós te agradecemos porque todos os dias o Senhor nos chama para vivermos o sobrenatural, o Senhor nos chama para sermos cheios do teu Espírito Santo. Pai, neste dia, neste momento, nós renunciamos à nossa vontade, para que o Senhor faça a tua vontade em nós. Pai, entregamos a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente, tudo para ti. É no teu nome que nós oramos e é no teu nome que nós te agradecemos. Amém, Jesus. Nos acompanhe, filhos, através das redes sociais, e que eu e você possamos ser cheios a cada dia mais. Creia e confie no Deus do sobrenatural. Ele hoje está em mim e em você. Continue adorando a Ele, em nome de Jesus.